A perseguição cristã e a intolerância religiosa é algo que é de certa forma pouco falado, e na universidade nos foi pedido que fizéssemos um filme documental de uma história real que nós conhecêssemos, e eu pensei logo na história da Sofia, exatamente por tocar este tema da perseguição contra o cristianismo, e os meus professores apoiaram bastante, os meus colegas também. E a história da Sofia em si é uma história que me toca bastante, não só por ela ser uma amiga próxima, mas também me faz pensar no privilégio que é e no privilégio que nós temos poder ir à igreja sem qualquer problema, porque para algumas pessoas, no caso para a Sofia, era suficiente para ela correr risco de vida. E, no entanto, ela também conta a sua história de uma forma muito alegre, até porque ela poderia ter alguma mágoa, algum espírito de vingança, e no entanto ela por simplesmente perdoou as pessoas. E eu acho que é incrível porque ela tem uma história claramente que lhe deixou algum trauma. Ela era apenas uma criança e ela queria ir à missa, e no entanto isto era suficiente para correr risco de vida, suficiente para poder lhe cair uma bomba, poder levar com um tiro, e no entanto, mesmo ela sendo criança, ela continua persistente a ir à igreja e ela perdoou as pessoas que fizeram-lhe este mal. Ela não tem qualquer espírito de vingança, e eu consigo sentir quando ela conta a sua história que ela conta de uma maneira alegre sobre os milagres que Deus fez na vida dela. E além disto, ela é uma pessoa que de certa forma continua a ter uma certa perseguição, porque pronto, a nossa sociedade não aceita assim tão bem a igreja. Por vezes há pessoas que não aceitam assim tão bem o cristianismo, e ela teve, por exemplo, um trabalho na universidade que foi completamente destruído porque era uma representação de Jesus. Foi um trabalho que levou 2 anos a ser feito, mas porque tinha uma representação de Jesus, algumas pessoas não gostaram e lhe destruíram, e isso é um desgosto enorme. E não é só um desgosto, é mesmo é aquilo que a chave de ser cristão é mesmo poder ser capaz de dar a vida por Cristo. E no caso a Sofia, ela foi esta pessoa, ela foi capaz de pôr a sua vida em risco, é capaz ainda, porque a jornada dela continua, é capaz de fazer um trabalho e mesmo assim continuar, mesmo tendo as coisas dela destruídas, ela continua a ir à igreja, ela continua na sua persistência. Isto é um exemplo de vida. E além do mais, nós infelizmente vivemos numa sociedade que, como eu disse, não aceita assim tão bem o cristianismo, e nós, de acordo com o World Watch List, temos cerca de 380 milhões de pessoas que infelizmente sofrem de extrema perseguição. E nós, pensando bem também, Jesus, que era o homem perfeito que pisou a terra, foi flagelado e crucificado. Nós também não podemos estar à espera de levar o amor por parte do mundo, porque se Jesus era perfeito, o homem mais perfeito que pisou esta terra, não era amado pelo mundo, nós, pessoas cristãs que o seguimos, também à partida será difícil sermos amados por este mundo, e sabemos que somos sim amados por Deus. E sendo desta forma que nós, que pessoas cristãs, encaramos a vida, acho que não podemos desistir e seguir exemplos como o exemplo da Sofia, que nunca desistiu, mesmo tendo pessoas que lhe quiseram dar tiros, mesmo tendo pessoas que lhe destroem trabalhos e que lhe quiseram matar, ela continua a pessoa cristã que é, e um exemplo de pessoa cristã que eu também vejo nela.